Bom dia para os brasileiros e brasileiras, boa tarde os portugueses. Eu me chamo Luiz Antônio Simas, sou um carioca do Rio de Janeiro e eu trabalho com culturas populares, tenho 21 livros já publicados nessa área e uma parte considerável deles sobre a história do samba, e é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu acho que faz todo sentido essa ideia do Walter de transformar uma roda de samba num jogo, até porque a experiência do samba ela é uma experiência coletiva. Mas, mais do que isso, e aí é que eu acho fundamental o trabalho do Walter, o samba não é só um gênero musical, não é só um ritmo ou uma coreografia. O samba é aquilo que a gente pode dizer que é um fato social completo, porque em torno do samba circulam diversas coisas. E mais do que tudo isso, o samba é um construtor de coletividade. O samba é um construtor de sociabilidade. O samba é um construtor de identidade. Por quê? Porque o samba é fundamentalmente originário das culturas das diásporas africanas. Não existe elemento da cultura da diáspora africana no Brasil que não se fundamente na ideia da coletividade. E é por isso que um grande pesquisador da história do samba, infelizmente falecido, Roberto M. Moura, ele dizia uma coisa muito interessante que dialoga com o jogo que o Walter propõe. No princípio era a roda, ou seja, não foi o samba que deu origem à roda, foi a roda que deu origem ao samba. Porque nas culturas africanas, a roda é um fundamento coletivo de construção da vida. Então, você vai ver que há inúmeras culturas africanas que se fundamentam no convívio do grupo em roda, formando uma roda. Não inventaram o samba e falaram, então agora vamos fazer uma roda. Não. Como as pessoas se integravam na roda, né? A partir desta ideia, elas começaram também a fazer o samba. A musicalidade está presente em rigorosamente tudo. Tudo envolve a música. E aí o Walter, por exemplo, quando chama esses sambistas, eu vi a carta, por exemplo, de Tia Ciata, e a casa de Tia Ciata, na rua Visconde de Itaúna, número 147, ela foi um ponto de encontro dessa roda, dessa coletividade. E mais do que isso, sabedoria da escassez. Isso não é romantizar o precário, porque o precário não deve ser romantizado, mas é mostrar como a escassez ela criou inventividade. Um dos instrumentos que estão ali, por exemplo, nas cartas que o Walter fez é o tantã. O tantã é um instrumento que vai ser implantado no samba por uma turma do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, porque o instrumento de marcação era o surdo. E como eles, quando começaram, não tinham carro, e eles tinham que ir de ônibus ir para os lugares onde as rodas aconteciam, o surdo era um instrumento muito pesado para carregar. Então, eles imaginaram que o tantã poderia fazer o papel que o surdo faz, e é muito mais fácil você transportar o tantã. O prato e faca, né, que está ali bem retratado, ele é da estrutura do samba de roda, porque, no fim das contas, existe uma culinária do samba, e você usa qualquer coisa que possa fazer percussão. Então, a sabedoria da escassez, ela produz invenção de vida, e a história do samba é isso, e o jogo fala disso, é muito bonito. Além do samba ter tido seus grandes poetas, por isso eu fiquei extremamente interessado, e o problema agora é que eu já imaginei que diversas outras manifestações poderiam render belos jogos de tabuleiro, mas fundamentalmente é isso. O samba é construção comunitária de sentido de mundo. E para jogar, a gente não joga sozinho, a gente tem que estar junto, né? Então faz todo sentido que um jogo sobre o samba esteja aí, e tomara que a gente possa ter acesso a ele, porque agora eu fiquei curiosíssimo para formar a minha roda e evocar os meus grandes ídolos da história do samba. Muito obrigado de novo pelo convite, gente. Adorei muito, adorei mesmo conhecer esse trabalho maravilhoso que o Walter está fazendo a respeito do samba. Muito obrigado.